Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula iremos tratar sobre teoremas de circuitos, especificamente sobre linearidade. Espero que você tenha um excelente aproveitamento. Então vamos lá, vamos começar. Teoremas de circuitos. Introdução. Então, uma grande vantagem de analisar circuitos por intermédio das leis de Kirchhoff é o fato de podermos analisá-los sem ter de mexer em sua configuração original. Então, como vimos, nas videoaulas anteriores, onde apresentamos as leis de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff de tensão, LKT, e a lei de Kirchhoff de corrente, LKC, nós vimos que a estrutura do circuito propriamente dito não era alterada. Então, a configuração original não era mexida. Tá? Mas, a partir de agora, a gente vai experimentar outras alternativas em análise de circuitos. E isso vai nos ajudar bastante, principalmente quando a complexidade desse circuito for elevada. Tá? Então, a gente vai aprender nessa parte aqui, onde vai tratar de teoremas de circuitos, sobre métodos alternativos para que a gente possa analisar circuitos elétricos, ok? Então vamos seguir em frente. Uma desvantagem importante dessa abordagem é que para um circuito grande e complexo, há muitos cálculos envolvidos, como eu falei. Então, o objetivo desses teoremas é simplificar a quantidade de cálculos envolvidos. E com isso você, logicamente, vai ganhar tempo nas análises e nas resoluções. Para lidar com essa complexidade, os engenheiros desenvolveram ao longo dos anos alguns teoremas para simplificar a análise de circuitos, como os teoremas de Thevenin e de Norton, que veremos em vídeos mais à frente. Como estes são aplicáveis apenas a circuitos lineares, discutiremos primeiro o conceito de linearidade em circuitos. Então, basicamente, o tema de hoje vai ser a gente comentar um pouco sobre linearidade, o que seja isso, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Propriedade da linearidade. Linearidade é a propriedade de um elemento descrever uma relação linear entre causa e efeito, ok? Entre entrada e saída quando a gente está tratando sobre circuitos elétricos, tá bom? O que eu apresento na entrada do circuito, uma fonte de tensão, por exemplo, e na saída, o que eu espero? Num determinado ponto do circuito, uma corrente ou outro valor de tensão. Basicamente é isso. Então, existe digamos assim, é uma relação, que no caso é uma relação linear entre esse valor de entrada com a saída, ou causa e efeito. Embora a propriedade se aplique a vários elementos de circuitos, limitaremos sua aplicabilidade aos resistores. Tá? Até porque, como já sabemos, resistores são elementos passivos, e realmente eles, digamos assim, não altera, os valores tanto da entrada quanto da saída. Então, de acordo com a lei de Ohm, como já definimos, então existe uma relação de proporcionalidade aí envolvida. Propriedade da linearidade. Essa propriedade é uma combinação da propriedade de homogeneidade, aplicação de um fator de escala, e da propriedade da aditividade, tá? Que a gente vai mostrar. A propriedade da homogeneidade requer que, se a entrada for multiplicada por uma constante, então a saída deverá ser multiplicada por essa mesma constante. Então, essa relação de causa e efeito, como nós falamos, ela nos dá, digamos assim, o que representa essa propriedade da homogeneidade, tá certo? Então, um valor de entrada
multiplicado por uma determinada constante. Logicamente que dentro do circuito, na saída, esse valor, né, original também deverá ser multiplicado por essa mesma constante. Por exemplo, para um resistor, a lei de Ohm relaciona a entrada I com a saída V, como já vimos, né? V é igual a I vezes R. Tensão é corrente vezes resistência. Se a corrente for aumentada por uma constante K, por exemplo, então a tensão aumenta correspondentemente de K. Isto é, K vezes I vezes R é igual a K vezes V. Então, a constante que é acrescentada, né, multiplicada na entrada, ela vai ser reproduzida também na saída. A propriedade de aditividade requer que a resposta para a soma de entradas seja a soma das respostas a cada entrada aplicada separadamente. Ok? Então vamos ver basicamente aí como seria isso. Usando a relação tensão-corrente de um resistor, se, no caso, né, temos que V1 é igual a I1 vezes R, e V2 é igual a I2 vezes R, temos então, né, que aplicar que I1 mais I2, a corrente I1 mais a corrente I2, resulta em V, atenção, né, como vimos ali, I1 mais I2 vezes a resistência, que é igual a I1 vezes R mais I2 vezes R, ou seja, I1 vezes R é V1 e I2 vezes R é V2, ou seja, V vai ser V1 mais V2. Então, essa é basicamente a nossa essa propriedade da aditividade, tá? Essa correlação com relação aos valores, né, individualizados, né, relacionados a corrente 1 e a corrente 2, que vai nos dar, né, em função aí da propriedade, que a tensão total vai ser o V1 mais V2, sendo V1 I1 vezes a resistência e o V2, o I2 vezes a resistência. Continuando aqui, um resistor é um elemento linear, pois a relação tensão-corrente satisfaz tanto a propriedade de homogeneidade quanto de aditividade. Então, isso é muito importante, tá? Apesar de já termos, né, em aulas anteriores, dado essa informação da lei de Ohm, né? Ou seja, temos ali um gráfico, né, que é representado por uma reta, né? Ou seja, quando eu tenho o eixo Y e X representados pela tensão e corrente, respectivamente, a nossa equação da reta vai representar o valor da resistência em cada instante, por cada valor específico de tensão e de corrente, tá certo? Então, aqui se comprova também o fato da linearidade estar sendo, digamos assim, provada, né, através dos resistores. Por ser, né, como está representado aqui, um elemento linear. Tá? Relação tensão-corrente satisfaz tanto a propriedade de homogeneidade quanto de aditividade, como já mostramos. Geralmente, um circuito é linear se ele for tanto aditivo como homogêneo, pois consiste apenas em elementos lineares, fontes lineares dependentes e independentes. Tá? Então, mais uma informação interessante aqui, né? De uma forma geral, né, o circuito é linear se ele for tanto aditivo quanto homogêneo, tá? Pois consiste apenas em elementos lineares, fontes lineares, dependentes, que já aprendemos, e independentes. Então vamos lá com uma definição mais completa, né? Um circuito linear é um circuito cuja saída está linearmente relacionada ou é diretamente proporcional à sua entrada. Tá?
ou seja, uma entrada, uma fonte de tensão, como eu já coloquei, tá? Está diretamente relacionada, tá? Ou linearmente relacionada, vamos dizer assim, ou diretamente proporcional com a sua entrada, ou seja, a saída, que pode ser uma tensão num determinado ponto do circuito, ou uma corrente num determinado ponto do circuito, na saída, ela é, digamos assim, ou está, melhor dizendo, linearmente relacionada com a entrada, uma fonte de tensão, por exemplo, ou, como está dito aqui também, diretamente proporcional a essa entrada. Tá bom? Então, continuando. Note que P é igual a I ao quadrado vezes R, que é igual a V ao quadrado sobre R, como já mostramos anteriormente, tornando-a uma função quadrática em vez de uma função linear. Portanto, né, a conclusão que a gente chega é que a relação entre potência e tensão ou corrente é não linear. Então, não podemos aplicar os conceitos de linearidade quando tratamos com potência, que como estamos vendo aqui, né, vai ser uma função do segundo grau, uma parábola, não uma reta, que é o objeto, né, da linearidade, do estudo da linearidade, como já mostramos anteriormente. Ok? Portanto, os teoremas que veremos em seguida não são aplicáveis à potência, por ser, né, a potência uma função quadrática. Para ilustrar o princípio da linearidade, consideremos o circuito linear mostrado na figura abaixo, no qual não possui nenhuma fonte independente dentro dele. Tá? Então, temos aqui, né, um esboço de um circuito, né, onde temos a entrada, né, representada por uma fonte VS, fonte de tensão VS, uma saída, onde eu tenho aqui um resistor e uma corrente I que vai percorrê-lo. Tá? E aqui um circuito linear no meio, tá? Ok? Então, seguindo. Porém, ele é excitado por uma fonte de tensão VS, já apresentamos, que serve como entrada, tá? E é terminado com uma carga R, né? Como já indicado aqui. Porém, ele é excitado com uma fonte de tensão VS, aqui basicamente acabamos repetindo, tá? Não tem problema, vamos em frente. Poderíamos adotar a corrente I, que passa por R, como saída, né? Como a gente já falou, normalmente no circuito, né, os objetivos nossos é buscar, né, os valores de tensão e corrente, né, num determinado ponto do circuito, tá? Então, aqui no caso, essa corrente I poderia ser a nossa saída hipotética desse circuito apresentado, cuja entrada é VS, como já apresentamos. Suponha que VS seja 10 volts, tá? Suponha que VS seja 10 volts e resulte aqui uma saída onde I é 2 amperes. Uma suposição, independentemente do valor de R aqui, o objetivo aqui é mostrar, né, a relação linear entre a entrada e a saída. De acordo com o princípio da linearidade, tá? Se eu admitir que Vs é igual a 1 volt, logicamente que a minha corrente, ou seja, eu dividi aqui a minha tensão de entrada por 10. Lembra que antes Vs era 10 volts, a saída era 2 amperes. Eu reduzi na minha entrada em 10 vezes, né, dividindo ela por 10, tá? Fazendo com que ela seja 10 vezes menor. O que vai acontecer com a minha saída, minha corrente I? Vai ser reduzida também, né, 10 vezes, ou seja, 2 dividido por 10 igual a 0,2 amperes. Tá? Então, isso é o conceito, né, mais, digamos assim, mais objetivo para você compreender sobre o que seja a linearidade. Ou seja, o que acontece na entrada vai refletir na saída. Eu dividi a entrada por 10, a minha saída também foi dividida por 10. Antes, Vs era 10 volts, passou para 1 volt. A saída era 2 amperes, passou para 0,2 amperes. Tá? Então, isso
em conformidade com o princípio da linearidade. Do mesmo modo, né, I é igual a 1 mA tem que ser o resultado de Vs igual a 5 mV. Tá? Aqui eu já fiz, né, uma outra relação, ok? Tá? Seria 10 volts é a original. Tá? Então, eu fiz aqui uma outra situação, né, transformando a tensão de entrada em 5 mV. Isso vai refletir também na saída, onde a corrente será, né, 1 mA. Tá? Então, existe uma razão, uma relação, né, digamos, entre entrada e saída. E ela tem que ser mantida. Vamos a alguns exemplos aí para a gente fixar melhor o que a gente está tratando nessa videoaula. Para o circuito da figura abaixo, determine I0 quando Vs igual a 12 volts e Vs igual a 24 volts. Então, temos aqui o circuito, né, que já conhecemos, né, temos aqui o Vs, cadê? A fonte está aqui, a fonte Vs está aqui, onde inicialmente vamos considerá-la 12 volts e no segundo momento 24 volts. Aqui temos vamos apresentar aqui as malhas, né, laço, corrente de malha primeiro I1, né, sentido horário, como já aprendemos, e também na segunda malha, né, corrente de malha I2, também no sentido horário. Então, aplicando a LKT nos dois laços, né, como nós já aprendemos, tá certo? Então, vejamos. No caso aqui do primeiro, tenho aqui 6 e 2, 8, 4, 12. 12, né, já adiantando o passo. Não estou fazendo aqui 6 e 1, mais 2 e 1, mais 4 e 1, né? Logicamente, já estou pegando aqui direto. 12 e 1. 6, 2, 8, 4, 12. Só para a gente avançar um pouquinho. 12 e 1. Aqui eu pego também nessa malha 1 a I2 no sentido contrário. Então, menos 4 e 2. E a corrente 1 está entrando, né, na fonte pelo positivo. Então, já sabemos, quando a corrente entra pela borne positivo, né, então eu faço, né, como sinal positivo, mais Vs. Então, aqui, ó, mais Vs, tá? Menos 4 e 2, aí 1 entra aqui, mais Vs. Isso, né? Aí fechei, não tem mais nada, igual a zero. Vai ser aqui a minha equação que eu estou chamando de 1, ok? E para a malha 2 eu tenho o seguinte, tá? Primeiramente, I1 com relação, que afete aqui a malha 2. 4 e 1, sentido contrário de 2. Então, é menos 4 e 1, aqui no lado aqui da malha 2. Menos 4 e 1. E eu tenho 8 mais 4, 12, mais 4, 16. Mais 16 e 2. Mais 16 e 2. A corrente I2, né, de malha, entra no lado negativo, então é menos 3 Vx. E entra também no Vs no negativo, ó. Então é menos Vs também. Menos 3 Vx e menos Vs, os dois com sinal negativo, tá? Seguindo aquela orientação que nós aprendemos. Isso tudo acabou aqui, né? Fechei aqui o laço como um todo, igual a zero. E é a minha equação número 2. Tá bom? Seguindo então. Como o Vx é igual a 2 e 1, aqui, ó, olha o Vx, onde quem é Vx? É a tensão sobre o resistor de 2 ohms. Então, I1 está entrando aqui, Vx é igual a 2 e 1. Então, na equação 2, substituindo, né, o Vx por 2 e 1, eu vou ter aqui, né, 3
3Vx, 3 vezes 2, 6. 6V1. 6 e 1, melhor dizendo, tá? 6 e 1 com 4 e 1 negativo, menos 4 e 1, menos 6 e 1, menos 10 e 1, tá bom? Substituir aqui o Vx na equação 2, o 2 e 1. Então ficou, certo? Era menos 3Vx. Menos 3 vezes 2 e 1, menos 6 e 1. Menos 6 e 1. Lembra que no laço 2 temos aqui a influência do I1. No laço 2 vai ser menos 4 e 1. Menos 4 e 1, menos 6 e 1, menos 10 e 1. Mais 16 e 2, que eu não alterei, menos Vs igual a zero. Tem aqui a equação número 3. Tá bom? Então, trazendo aqui novamente a equação número 1, já que eu vou fazer aqui a soma, somando 1 com 3, né? Somando 1 com 3, somando 1 com 3, a gente vai ter 2 e 1 mais 12 e 2 igual a 0, ok? Menos 10 e 1 mais 12 e 1 vai dar 2 e 1. Mais 16 e 2 menos 4 dá 12 e 2. Mais Vs com menos Vs, elimino, fico igual a 0, tá bom? Tenho aqui 2 e 1 mais 2 e 2 igual a 0, ou seja, eu faço uma relação de 1 em função de 2. E 1 vai ser igual a 12. O mais 12 passo para o outro lado, menos 12 e 2, depois divido por 2, né? 2 e 1, então vai ficar menos 12 e 2 dividido por 2 dá menos 6 e 2. Eu tenho aqui a quarta equação, tá bom? Então, seguindo. Tudo isso aqui nós já vimos em aulas anteriores, né? Utilizando o cálculo do circuito com método de substituição nesse caso. Substituindo 4, a equação 4 na equação 1, tá? Então, tem aqui a equação novamente. Eu tenho a equação 4 aqui, que é I1 igual a menos 6 e 2. Vou pegar esse valor menos 6 e 2 e substituir aqui no lugar do I1 aqui, ó, dos 12 e 1. E eu vou ter, desenvolvendo tudo isso aí, eu vou ter menos 76 e 2 mais Vs igual a 0. Tá? Ou seja, I2 em função de Vs, tá? Vai ser Vs sobre 76. Tá? Passando aqui o menos 76 e 2 para o outro lado positivo, depois Vs e 2. E 2 vai ser igual Vs 76 dividindo. E 2 igual a Vs sobre 76. Para Vs igual a 12 volts, como proposta do exercício, né, como dado no exercício, tá? Primeiro ele pediu Vs igual a 12, depois Vs igual a 24. Para Vs igual a 12 eu tenho I0, olha aqui, o I0 é igual ao I2 no circuito, tá? I0 que é igual a I2 é igual a 12, Vs igual a 12 sobre 76 amperes, tá? Para Vs agora igual a 24 volts, eu vou ter que I0 igual a I2 vai ser 24 sobre 76 amperes, tá bom? Ou seja, dobrando a tensão Vs, eu vou dobrar, logicamente, a minha saída, minha corrente. Antes, para 12 volts, é 12 sobre 76. Para 24 volts, essa mesma corrente vai ser o dobro. 2 vezes 12, 24 sobre 76. Conforme mostra, né, o princípio da linearidade. Tá certo? Vamos para o segundo exemplo aqui. Supondo I0 igual a 1 ampere e usando a propriedade de linearidade, encontre o valor real de I0 no circuito da figura abaixo. Então, temos aqui o circuito, certo? Tem o IS, 15 amperes. Estou chamando aqui de 4, que é a corrente aqui que vai passar pelo resistor de 6 ohms. Estou chamando de 3 a corrente que passa aqui pelo resistor de 7 ohms. E 2, a corrente que passa sobre o resistor de 2 ohms. E 1, a corrente que passa sobre o resistor de 4 ohms. E 0, a corrente que passa sobre esse resistor de 5 ohms. Chamando aqui V2, esse nó, primeiro aqui, né? V1, esse outro nó indicado aqui, tá? 1 e 2. Então, vamos lá. Se I0 igual a 1 ampere, a premissa dada, então,
qual vai ser o valor de V1? Esse V1 é essa tensão aqui. V1 vai ser igual a 3 mais 5 vezes 0, correto? Já que 3 e 5 aqui, o resistor de 3 ohms e 5 ohms estão em série, aqui, tá? Nesse braço aqui. Então, 3 mais 5 vezes 0. E 0 igual a 1, então V1 vai ser 3 mais 5, 8 vezes 1, que dá 8 volts. Tá? 8 volts. Se V1 é 8 volts, eu posso achar I1, já que aqui é 8 volts. A corrente 1 vai ser o V1 sobre 4 ohms, ou simplesmente 8 dividido por 4, que dá 2 amperes, I1. Beleza? Aplicando a LKC ao nó 1, aqui, tá? Eu tenho que I2, né, vai ser I1 mais I0. I2 é I1 mais I0. Beleza? I0 estou assumindo que é 1 ampere. E 1 eu encontrei que são 2 amperes. Então, I2 vai ser I1 mais I0, 1 mais 2 igual a 3 amperes. Beleza? Então, seguindo. V2, o que é V2? V2 é igual a V1, esse potencial V1, mais 2 vezes I2, a corrente que passa aqui, a tensão sobre o resistor de 2 ohms. Então, V2 é a tensão sobre o resistor de 2 ohms mais V1, que nós já encontramos. V1 mais 2 e 2. Quem é V2? V1, que já encontramos 8 volts, né? Mais 2 e 2. E 2 é 3 amperes, que já encontramos também. 2 vezes 3, 6. Então, V2 é 8 mais 6, que corresponde a 14 volts. V2, 14 volts. Quem é I3? Se V2 é 14 volts, I3 vai ser V2 sobre 7. V2 sobre 7, 14 dividido por 7, dá 2. 2 amperes. I3, 2 amperes. Beleza? Agora eu vou aplicar a LKC nesse nó 2. Então eu vou ter que I4 vai ser igual a I2 mais I3. I4 é igual a I2 mais I3. Certo? I3, 2 amperes. I2 nós já encontramos anteriormente 3 amperes. Então 2 mais 3, 5 amperes é I4. 5 amperes. Então, observe que a minha fonte, a minha entrada, 15 amperes, ela é comparado com o valor que eu encontrei, I4, porque I4 é igual a IS, né? No valor hipotético, para I0 igual a 1 ampere. Se o valor, se I0 1 ampere, eu achei a minha I4, que é meu IS, 5 amperes, que é 3 vezes menor. Para IS igual a 15 amperes, meu I0 vai ser 3 vezes maior também, né? Agora, eu multipliquei 3 vezes 5, 15. Então, IS sendo 3 vezes maior, meu I0 também vai ser 3 vezes maior. Se ele era 1 ampere, então vai ser 3 vezes 1, 3 amperes, tá bom? Então, vamos lá. Consequentemente, IS igual a 5 amperes. Eu acabei de explicar. Isso mostra que, supondo I0 1 ampere, resulta em IS 5 amperes. O valor real da corrente da fonte de 15 amperes, tá? Que é o real, resultará em I0 igual a 3 amperes, 3 vezes maior também, como valor real. Isso seguindo, né, o princípio da linearidade. Ok? Com isso, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para vocês. E caso tenha interesse, né, em contratação de aulas particulares, presenciais ou remotas, para esta disciplina ou para outras da engenharia elétrica, estou disponibilizando aqui para vocês o meu WhatsApp, informando que terei imenso prazer, né, em atendê-lo. Conto com a presença de vocês na próxima aula, né, na nossa próxima videoaula, desejando a vocês
que tenham um excelente estudo. Então, até lá.